Olá, boa tarde, boa noite já a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje com o professor Regis Gereissati, também autor do livro do Arquitetura do Planejamento Sucessório, do tomo 1. Vamos aguardar o professor. Enquanto isso, vamos dando alguns avisos, tá? Primeiro, até amanhã, dia 8, as inscrições para o nosso curso de Planejamento Patrimonial e Sucessório. Lembrando que nós temos um cupom de desconto que chama Especial Arquitetura, com 10% de desconto para o nosso curso, tá? Especial Arquitetura. E também, e aí eu aviso, sem previsão de novas turmas, nós não temos previsão, as pessoas às vezes perguntam. Deixa eu procurar aqui pelo Regis. Regis. A Regis. Agora dá certo. Então, gente, lembrando também que. Aí, deu certo. Tudo bom, Oi, Daniele, Regis? tudo bem? Hein? Como vai? Tudo Como é que ótimo, Tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá esse Ceará aí? E o tudo tempo? bem. Por aqui estamos com uma temperatura sempre alta. O calor é Alto. uma constante aqui. É. Tô vendo aqui Antônio Augusto, alguns alunos aí do nosso curso. Eu estava falando, Regis, que o nosso curso Sim. encerra as inscrições amanhã, do nosso Aham. curso da turma de Planejamento Patrimonial e Sucessório, turma 2. Aí estava Uhum. também falando um cupom de desconto que a gente tem de 10%. O cupom chama Especial Arquitetura. Gente, o link está na bio, as informações do site é só entrar aqui na minha bio. Como também amanhã, dia 8, encerram-se o primeiro lote do congresso, que vão ocorrer nos dias 22 e 23, né, de julho, agora desse mês. É o terceiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, com autores do livro, do tomo 1, do tomo 2, e já com autores do tomo 3. Professor Regis, para quem não conhece, ele tem um artigo aqui em coautoria. Não, é um artigo sozinho É, seu, né? sozinho. Que é a Sim. base da sua dissertação, da sua tese, né? Exato. E o artigo chama A Vulnerabilidade, a Solidariedade Familiar e a Afetividade como critérios para o reconhecimento do herdeiro necessário na sucessão legítima. Nós temos já conversado, Regis, da importância dessa qualificação das pessoas para o início de um planejamento sucessório. Eu preciso qualificar quem são essas pessoas, como o regime de bens, para poder eu saber quem vai ser o herdeiro necessário ou não. Então, por isso que o seu tema é tão importante, porque vai nos ajudar a interpretar isso de melhor forma. Nós temos o tema da live hoje, né? Que a gente fez um teminha mais curto, mas a gente vai estar abordando essa temática, que é o artigo, e foi a base, também um recorte que você fez da sua dissertação, Dissertação. né? Sim. Então, primeiro eu queria te agradecer muito, né, por estar aqui com a gente nesse espaço. Ele também está vindo no tomo 3 junto com, aí no caso, em parceria, em coautoria, com a Ana Olha, Beatriz Beatriz. Lima Pimentel Sim. Lopes, que vem Sim. trazendo uma pesquisa dele sobre partilha em vida. A gente já Estamos tem feito acompanhando. bastante lives com a Simone, com a Ana Carolina Brochado Teixeira sobre essa questão, né? Então, é bem interessante
a gente está vendo esse assunto ser mais pesquisado e esquematizado de uma forma para a gente ver os problemas reais, os riscos, né, Regis? E a utilização ou não, ou ainda de uma insegurança jurídica. Então, é isso que eles vão trazer a discussão da partilha em vida com esse enfoque mais prático, né, de aplicação Sim, sim, mesmo, as dificuldades de ser só por um artigo e, exatamente. e assim por diante. Então, vocês veem que o É, tomo 3 vem muita coisa boa, né? E é uma alegria aí poder estar com vocês participando. Gente, eu vou passar a palavra para o Regis. Se tiverem perguntas, com a confusão de tanto lançamento, eu acabei não abrindo perguntas ao público. Se vocês tiverem perguntas, gente, podem fazer que eu controlo por aqui, tá bom? Regis, a palavra com você e mais uma vez, muito obrigada. muito obrigado pelo convite, Daniele. Para mim é uma honra participar do seu projeto, um projeto que é tão exitoso e que traz o debate do direito sucessório. Efetivamente passou a ter um pouco mais de atenção por parte da doutrina, e você tem desenvolvido um belíssimo trabalho, né, inicialmente com as obras, né, tomo 1 e tomo 2, e agora já surge o tomo 3, com o congresso, com os cursos, e é excelente a ideia de termos a oportunidade de debater direito das sucessões. A temática que eu desenvolvi no artigo, ela partiu de uma pesquisa feita durante o mestrado sobre, efetivamente, uma reconfiguração da legítima. Na medida em que nós tínhamos já naquele momento um debate por parte da doutrina acerca da necessidade de dar uma nova conformação legislativa ao direito civil sucessório, e o grande calcanhar de Aquiles, pelo menos a minha visão para todos naquele momento, era exatamente assim o que se fazer com relação à configuração da legítima. Então, eu tomei como enfoque na análise do artigo a adoção de um critério que partiu do exame de princípios constitucionais. Eu tomei como fundamento para justificar a pesquisa os princípios da igualdade, da solidariedade familiar, da solidariedade familiar, da igualdade, da liberdade e também da própria vulnerabilidade. Eu entendo que na nova conformação que nós temos a partir da Carta de 88, o direito constitucional incide diretamente nas relações privadas, e é preciso que essa nova conformação legal ela tome como premissa a concretização da Constituição. E aí, então, na pesquisa, Daniele, eu tive a oportunidade de começar a fazer uma análise acerca efetivamente do que se tinha na legislação atual e o que se propunha a partir das pesquisas doutrinárias dessa nova conformação, dessa nova exame acerca da legítima. E nesse exame, eu tomei como premissa inicial também verificar a realidade social existente, porque a doutrina ela parece ser uniforme ao dizer que se faz necessário uma nova reconfiguração da legítima, e a grande maioria parece defender a ideia de que é preciso haver uma redução do patamar que se tem hoje e até mesmo da não mais inclusão do cônjuge na condição de herdeiro necessário. E isso me trouxe uma série de indagações. E aí o que eu passei então a fazer? Eu fui buscar dados acerca dessa realidade social existente, que o IBGE, nas suas coletas, fazia, e também do Banco Mundial, porque eu acredito que é preciso, numa configuração normativa, que nós tenhamos efetivamente a ideia de qual é a realidade social existente, para a partir daí nós podermos efetivamente propor algo que se tenha como mais adequado à sociedade brasileira odierna portanto, algo que responda adequadamente às necessidades, né? E aí eu queria, então, só apresentar alguns dados estatísticos para você ter uma ideia, e os colegas que estão nos assistindo também, para que a gente possa, a partir daí, refletir o que é que efetivamente a realidade social nos se apresenta. Na minha pesquisa, eu tomei como referência a realidade familiar e também a própria realidade do que se tinha quanto ao que se
continha na sociedade sobre expectativa de vida, anos em que qual a idade que as pessoas contraíam matrimônio, qual a idade que efetivamente havia divórcio, qual era efetivamente o número de pessoas que estavam inseridas na Previdência Social ou na Previdência própria do regime público, quantas pessoas efetivamente também estavam inseridas dentro da conformação das previdências privadas, e a partir daí, então, conseguir coletar dados bem interessantes. Para você ter uma ideia, em 1992, a expectativa de vida era de 66 anos, de 66,17 anos. Quanto? Que ano? 66 anos. 66 no ano de 1992. No ano de 92. 2015, no ano de 2015, a expectativa de vida passou para 74,68 anos. Então, houve um Mulher? incremento aí, não, de expectativa de vida da sociedade como um todo, Tá. das pessoas. E aí, portanto, houve, no período de 20 anos, o aumento em 8 anos da expectativa de vida da população. A taxa de fecundidade, né? Quantos filhos efetivamente nasciam a partir das relações que se formavam no meio social, casamentos, uniões estáveis, enfim. Em 92, nascia-se 2,64 filhos. E em 2015, o número de filhos era de 1,78. Ou seja, houve uma redução significativa nesse período, também do nascimento, o que significa dizer que a população brasileira ela tende a cada vez mais envelhecer, e nós vamos ter, com o passar do tempo, uma maior necessidade da atuação da Previdência Social frente, né, ao número de trabalhadores que vão manter essa Previdência. A questão da residência da população, se ela era urbana ou se ela era rural. No ano de 92, 78% da população era urbana e 22% era rural. Mas no ano de 2015, passou para 85% o número de população urbana, enquanto passou a ser de 15% a rural. Ou seja, houve efetivamente um êxodo nesse período de 20 anos, em que se acentuou em que 85 de cada 100 pessoas efetivamente viviam nas cidades, o que antes era um número de 78, né? Então, o êxodo continua a ocorrer, ainda que, efetivamente, no período mais remoto, nós temos falado disso muito mais, que se teria ocorrido de modo mais efetivo, né? Mas ela continuou a ocorrer nos últimos 20 anos. Questão da população economicamente ativa. Em 1992, 61% da população que exercia atividade profissional remunerada eram homens, e apenas 39% eram mulheres. Então, de cada 10 pessoas que exerciam atividade remunerada em 92, 6 eram homens e apenas 4 mulheres. No ano de 2015, o número de homens que exercia atividade remunerada era de 56%, e de mulheres de 44%. Ou seja, houve um incremento da participação da mulher nas relações econômicas de manutenção da família. Quanto aos contribuintes por regime geral de previdência, o RGPS, e o regime próprio de previdência social, que é dos servidores públicos, né? Em 2007, no caso, o regime geral ele era responsável por 87% das contribuições para a previdência, enquanto o regime próprio ele respondia por 13%. No ano de 2015, esse número aumenta para 90% o número de pessoas que dependem da Previdência Social e, portanto, contribuem para essa Previdência Social. E apenas 10% são aqueles que contribuem para a Previdência própria de servidores. E aí a gente tem que considerar também, Daniele, que hoje, no ano de 2021, quem vai para a inatividade recebendo Previdência Social, ele vai receber no máximo R$ 6.433. E, portanto, o que eu quero chamar a atenção com esses dados? A gente precisa olhar para a realidade social. E a realidade social indica, por esses dados, que há um envelhecimento na população, que a população está efetivamente vindo a óbito agora, após 74 anos de idade. A mulher se insere cada vez no mercado de trabalho, né? As pessoas dependem cada vez mais da previdência social,
cujo resultado econômico na inatividade é de no máximo R$ 6.400, né? E com relação à Previdência Complementar, um dado bem interessante. Na Previdência Complementar, no ano de 2007, nós tínhamos quase 6.700.000 pessoas que tinham aderido a ela. E em Que ano? 2007, em 2007, eram 6.700.000 contribuintes da Previdência Complementar. E no ano de 2015, ele dá um pulo para 7.100.000. Mas veja que em 8 anos não houve uma adesão significativa da população à Previdência, né, efetivamente da Previdência Complementar. O que a gente pode então observar é que efetivamente a população ela tem uma dependência econômica de previdência no regime geral de previdência social, né? Então, só foram em 8 anos 400.000 pessoas a mais que aderiram a esse programa. E aí, quando a gente vê, então, que é um aumento efetivamente inexpressivo. Outro dado bastante interessante é a questão da alfabetização por sexo. Em 1992, os homens alfabetizados, eles correspondiam a 38% da população. E as mulheres alfabetizadas, elas correspondiam a 40% da população. Então, em 92, o número de alfabetizados de mulheres já era maior do que o de homens. Em 2015, o número de homens passa para 44% da população e o de mulheres para 47% da população. E aí nós vemos, então, que efetivamente as mulheres ainda, que elas têm todas as dificuldades, inserção de mercado de trabalho, por conta da questão, efetivamente, de nascimento de filhos, por conta, efetivamente, de problemas de preconceito, ou outros problemas sociais que vão haver, elas têm uma formação maior, percentualmente falando, do que a dos homens, né? E sobre o casamento, e esse dado me chama a atenção, Daniele, porque a gente tem a ideia de que, a partir da vigência do Código Civil de 2002, e a partir até do Estatuto da Mulher Casada, de 62, houve um incentivo, um aumento, um incremento dos divórcios no Brasil. Mas, para você ter ideia, sobre os dados de casamento, né? Primeiro, idades ao casar. Em 92, os homens casavam com a idade média de 26,1 anos. Então, eles tinham, em média, 26 anos ao casar. As mulheres, ao casar, tinham 22,7 anos. Muito jovens. Em 2016, os homens tinham a idade média de 30 anos e as mulheres tinham 28 anos. Então, observe que houve, na verdade, um retardamento, efetivamente, de vínculos conjugais a serem formalizados, onde as pessoas optaram, provavelmente, por uma formação e por uma inserção no mercado de trabalho, prorrogando as relações conjugais para um outro momento. E aí a gente imagina também como isso repercutiu em relação a divórcios, por exemplo, né? Duração média de casamento. Em 92, a duração média é de 9,5 anos. Em 2016, eram de 15 anos. Então, o casamento, ele terminou por ter mais durabilidade ainda nesse período mais recente do que antes. E aí as pessoas, então, contraíam matrimônio mais tarde, provavelmente, aí eu faço a ilação, efetivamente, que as pessoas faziam escolhas que efetivamente eram escolhas que pareciam se prolongar mais um tempo quanto às suas vontades ou necessidades de constituição familiar e permaneciam, portanto, 15 anos casadas. E a idade média ao se separar, qual era a idade que se tinha? Em 1992, os homens se separavam, em média, com a idade de 31,2 anos. E as mulheres, com a idade média de 28,4 anos. Em 2016, a idade que os homens chegavam a se separar ou divorciar eram de 43 anos de idade. E as mulheres já tinham cerca de 40 anos. Então, também houve, além do prolongamento do casamento, as pessoas, efetivamente, ao desconstituir um vínculo conjugal, já estavam por volta dos 43 ou 40 anos, homem e mulher, né?
E a questão do estado conjugal. Como é que nós vemos a sociedade brasileira de 92 a 2015, quanto a casamentos, uniões estáveis, solteirices, enfim. Em 92, 47% das pessoas eram casadas. Em 2015, o número de casadas era de 31%. Houve um decréscimo de 15% em número de casamentos. Mas, ao contrário, a união estável cresceu. Em 92, 12% da população ela vivia em regime de união estável. E em 2015, o número passou para 17%. Então, enquanto houve uma diminuição de 15 pontos no casamento, houve um aumento de 5 pontos na união estável. Mas a união Separados estável de... é o regime que as pessoas mais adotam, né? Aqui, na verdade, ainda parece nas pesquisas dos dados do IBGE que o casamento ele teria hoje o dobro do que a união estável, pelo menos nas pesquisas, porque casados seriam 31% e união estável seria 17%, seria mais ou menos a metade, né? Com relação a viúvos, em 92 eram 6% e em 2015 eram 5%, então permaneceu quase que inalterado. Agora, o que aconteceu? Aumentou o número de pessoas solteiras. Em 92, 30% da população era solteira. Mas em 2015, esse número passou para 41%. Então, demonstra que as pessoas efetivamente permanecem muito mais sozinhas, talvez por conta dessas questões de um namoro, às vezes dito como qualificado, mas não é união estável, e prolongamento do tempo para efetivamente contrair matrimônio, para a partir daí ter filhos, e aí por diante, né? Então, esses dados, eles me levaram a efetivamente verificar, será que é adequado hoje se falar na revisão da legítima, né? E aí compreendemos a legítima como a parcela destinada aos herdeiros necessários, que na atualidade, segundo a redação do 1845, contempla os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E a doutrina majoritária pondera no sentido também da inclusão do companheiro nessa condição jurídica, né? E aí a questão essa reconfiguração da legítima, ela seria necessária? Na minha compreensão, sim, porque nós precisamos ter uma visão do direito privado mais voltada à concretização dos princípios de natureza constitucional, como solidariedade, igualdade, vulnerabilidade e a própria afetividade, para que a gente possa efetivamente ter um direito privado mais conectado e mais próximo aos ditames ou previsões constitucionais, né? E aí o que eu então comecei a examinar no artigo? Uma parte da doutrina justifica a necessidade de revisão da legítima. E aí diz, na verdade, que ela deveria ou ser extinta ou ao menos ser mitigada ou reduzida, né? Eu defendo que, na circunstância social por nós vivenciada na atualidade, não é possível haver a extinção da legítima, porque Também ela acho ainda é difícil. socialmente... e ela é socialmente relevante. Ela é muito importante. Eu fico sempre pensando no seguinte contexto: se a pessoa não tiver efetivamente o suporte econômico daqueles membros da família a título de herança, quem vai efetivamente custear a sua mantença, a sua existência é o Estado. E aí, portanto, nós estamos sempre aquele debate: em que medida efetivamente o Estado vai suportar toda essa exclusão da legítima para conferir uma maior liberdade testamentária ao agente, mas, por outro modo, termina também, por vezes, provocando os membros da família a uma situação de fragilidade econômica e de exposição, né, sem um suporte econômico adequado. Então, o que é que eu defendo, né? E aí o que se diz, portanto, é que haveriam meios hoje de suportar, havendo uma mitigação da legítima com a exclusão do cônjuge, haveriam meios de suportar a mantença dessas pessoas que efetivamente compõem o seu familiar como cônjuge, por conta do seguro de vida, da seguridade social, e até mesmo porque as relações
as pessoas estão vivendo mais e teria, portanto, já teriam uma situação mais equilibrada socialmente. Mas, contudo, o que a gente observa é que, efetivamente, a previdência social ela não é suficiente a suportar uma mantença digna, em especial quando na velhice se exige o custeio de planos de saúde, a questão de medicação, a questão de uma série de cuidados que se faz necessário atender da pessoa e que efetivamente, diante da realidade econômica que nós vivenciamos na Previdência, ela não seria suficiente a suportar. Então, eu defendo a ideia de que não seria possível a exclusão da legítima do ordenamento jurídico brasileiro e que ela efetivamente decorre de uma construção principiológica do direito constitucional, dos princípios que eu enumerei, e tem essa justificativa, né? Então eu digo que ela... E qual seria então a finalidade da legítima, efetivamente? Conferir uma proteção de vida digna aos membros da comunidade familiar, os membros mais próximos, né? Aqueles que efetivamente estão entrelaçados com a autoderança por um vínculo de natureza afetiva. Então a afetividade é uma baliza a ser levada em consideração para fins de aferição de quem comporá a condição de herdeiro necessário e, como consequência, de quem efetivamente há de ser contemplado com a massa patrimonial sucessória. E aí eu chego a um ponto de dizer também que é preciso tomar, então, como premissa uma nova remodelação do direito sucessório, a ideia da vulnerabilidade, da proteção dos vulneráveis, né? A Constituição nos dá um norte quanto aos vulneráveis, que seriam efetivamente os idosos, as crianças, né? As pessoas com deficiência, mas eu também chamo a atenção de que no direito sucessório, que é um ramo do direito civil de cunho tendencialmente patrimonial, ele termina tendo a necessidade de conferir suporte econômico àqueles que dependiam economicamente do falecido. Então, a ideia é de que dê suporte econômico também ao cônjuge, caso ele, ao tempo da abertura da sucessão, se mostre vulnerável na perspectiva de uma dependência econômica a desse falecido. E que essa dimensão da vulnerabilidade, a ser objeto de proteção dentro do direito sucessório remodelado, seria com a finalidade de conferir a ele o mesmo status econômico que ele suportava ou que ele possuía ao tempo em que o autor da herança era vivo. Foi a mesma intelecção que o ministro Luiz Roberto Barroso fez ao julgar o artigo 1790 inconstitucional e ao fundamentar as balizas lá estabelecidas, ele terminou tomando como referência a necessidade de conferir o mesmo padrão econômico de vida para aqueles que estavam suportados economicamente ou dependentes economicamente do falecido, né? Enfim, e aí também, Daniel, eu trago aqui a necessidade de reformular então esse direito para que ele não fique mais abstrato e impessoal, mas efetivamente ele se tenha um direito civil concreto a partir da realidade existente e tomando como norte, como premissa a dignidade da pessoa humana, que confere, portanto, a necessidade de proteção digna àqueles que dependiam economicamente do falecido, em especial essas categorias do idoso, do menor e da pessoa com deficiência, e no caso do cônjuge, quando ele efetivamente for economicamente dependente do falecido e, portanto, necessitar o tempo da abertura de um suporte econômico para isso, né? E aí eu lembro que o IBDFAM formou aquele grupo de juristas, né, que você sempre faz menção nas suas lives, que a partir desse grupo foi formulado um anteprojeto de direito sucessório, de projeto de lei, que deu resultado ao PL 3799 de 2019, que está em trâmite no Senado, cuja proponente foi a senadora Soraya, e esse PL ele tem o intuito efetivamente de fazer uma reformulação significativa no direito das sucessões, e ele já incorpora em boa medida a questão da vulnerabilidade, quanto a questão do cônjuge ter um capital a ele destinado para que ele dê um suporte econômico caso ele dependesse
do falecido, a questão do próprio direito real de habitação, que toma como premissa a questão também da vulnerabilidade, que eles dependiam, sejam menores, mas também pessoas com deficiência ou ascendentes que moravam com o falecido ao tempo da abertura da sessão, e terminando por em alguma medida, construir uma ideia conectada mais aos princípios constitucionais e possibilitando efetivamente uma, uma baliza mais próxima da realidade social que nós vivenciamos, né? Mas eu sempre digo também, Daniele, que essa unidade familiar ela pode ser construída a partir da legítima. A legítima ela pode ser um elemento de construção e de fortificação da unidade familiar. Isso se dá quando efetivamente ela cumpre a sua função, a função de atender aos reclamos Isso que eu ia da te atuação. perguntar, qual é o seu entendimento da função da legítima hoje? Porque ela é muito diferente daquela lá do Código 16, que refletia uma família oitocentista, e depois, Sim, no Código 2002, não teve uma discussão sobre isso, né? A gente sim, sabe que o projeto do Código 2002 era um projeto da década de 70, que foi desengavetado e não teve essa discussão com a sociedade, e teve uma correria para ser aprovado. Então, isso já não refletia, eu acho que esses parâmetros, e foi muito bom esses dados que você trouxe, até depois se você puder me enviar por sim. e-mail, eu agradeceria e tudo, que eu achei intrigante essa questão aí do êxito. Muitas coisas a gente já sabia, a grosso modo, mas, por exemplo, eu fiquei impressionada como, né, não cresceu a questão da previdência privada, né, como as pessoas deixaram, né, de estar vendo nessa previdência uma boa solução. Acho que talvez as informações das pessoas eram muito precárias de informações, e isso era vendido de uma forma mais sedutora, vamos dizer assim. Eu acho que as pessoas foram vendo que talvez não seria exatamente aquilo. Mas só voltando aqui a essa questão da funcionalidade, lógico que a gente precisa dos princípios constitucionais para dar esse sustento, né? Essa base aí do que nós precisamos. Agora, você acha que para qualquer questão, eu já te jogo a palavra para você me dar já o que você acha que é a função da legítima, e você acha que para uma alteração, você disse que não concorda com a extinção, mas com uma revisão Sim, você concorda, acha que seria sim. salutar. Eu falo da revisão na perspectiva de você efetivamente, e aí seria a função da legítima na atualidade, proteger aqueles que seriam vulneráveis ou por uma categoria jurídica, e aí seriam os idosos, adolescentes, crianças e também pessoas com deficiência, e no caso do cônjuge, quando ele efetivamente for desprovido de meios econômicos de uma autossubsistência. Então, eu penso que a funcionalidade da legítima na atualidade seria nesse contexto. E aí também é efetivamente que, quando a gente vê isso concretamente examinado a partir de um projeto de lei, o meu grande receio, e aí essa é um elemento de ordem prática também que a gente precisa refletir, é de que, se você observar hoje, o processo sucessório ele é feito sobre duas formas, ou inventário judicial ou inventário administrativo. E, em grande medida, nós também verificamos que muitas pessoas, na verdade, terminam não fazendo a formalização do inventário e fazem as suas divisões próprias. A camada mais simples da população, ela termina fazendo as suas divisões sem necessidade de intervenção do Estado. A intervenção do Estado ela termina ocorrendo quando encontra uma barreira, como, por exemplo, a existência de um imóvel registrado no cartório imobiliário, a existência de valores depositados em uma conta, e aí ele se socorre da atuação do Estado, ora pelo meio judicial, ora pelo meio administrativo, para buscar efetivamente essa divisão patrimonial. Mas o que eu quero chamar a atenção? Se a priori nós tiramos o cônjuge da condição de herdeiro necessário, o que vai acontecer efetivamente é Que é que esse o essa. projeto de lei, né? É, É, mas se nós tirarmos a priori ele, o que nós podemos, na verdade, é colocarmos em situação de hipervulnerabilidade, digo eu.
Na perspectiva de que, no aspecto concreto, de quando você efetivamente for fazer a propositura de uma ação judicial ou de um inventário administrativo, esse cônjuge, ele efetivamente, ele a priori, ele poderia ficar desprotegido com a massa patrimonial sucessória caso o autor da herança tenha feito um testamento destinando 100% dos seus bens ou somente aos filhos, ou aos filhos e a outra metade disponível a uma instituição de caridade, ou quem quer que eu seja. Então, o que é preciso observar é que se nós partimos do pressuposto de que ele a priori não exige, não precisa, e que ele precisa demonstrar essa condição de economicamente vulnerável, saindo da questão da legítima, pode, no aspecto prático, ele não ter como efetivamente ser protegido, porque a gente sabe que fazendo-se um inventário administrativo, para se você impugnar judicialmente e, consequentemente, buscar reaver bens, você pode colocar o cônjuge em momentos em que ele efetivamente dependia, sem qualquer tipo de condição econômica que o suporte, né, que lhe mantenha. Então, hoje a gente vê que a Previdência Social não é suficiente. A Previdência Privada não foi uma adesão social. As pessoas ainda optam por estar casadas ou estar em união estável. Nos dados, então, de 2015, nós tínhamos quase 50% da população nessa situação. Então, isso é preciso observar e efetivamente, o relacionamento a dois, ainda que ele hoje seja mais fluido, ele não tenha aquela durabilidade ou aquela ideia de um casamento para toda a vida, ele há de representar em alguma medida uma divisão e uma comunhão de vida. E, portanto, é preciso também dar um suporte econômico para essa pessoa. Então, eu penso que, por hora, o cônjuge deveria sim permanecer como herdeiro necessário. Isso é bem interessante. Eu vou te fazer uma outra provocação aqui, que é sobre a questão da ordem vocatória. Já que você trouxe Sim. princípios para estarem revendo, né, eu já imagino a sua posição, até pelo que você traz no seu artigo, mas o que você acha dessa ordem vocatória taxativa imposta pelo Estado? Pois é, ela não verifica a análise do caso concreto, né? Ela não toma como premissa a realidade existente no núcleo familiar. E aí, portanto, ela considera que, independentemente da idade, independentemente da condição, menor, adolescente, maior, pessoa com deficiência, enfim, todos vão ter uma igual medida na divisão patrimonial. O que parece não corresponder à necessidade de uma proteção adequada daqueles que efetivamente são dependentes do falecido, porque a legítima ela deve efetivamente trazer, e aí quando você traz um elemento concreto de baliza quanto à condição econômica da realidade da família, você, por via transversa, você realiza a autonomia privada, porque você possibilita com que todos aqueles que efetivamente não dependessem do falecido possam não ter a destinação a eles agraciada da cota legitimária. E, como consequência, haverá uma maior liberdade para que ele possa fazer e realizar os seus planos de vida, inclusive no aspecto pós-mortem, contemplando aqueles que ele, para ele, no aspecto afetivo, são muito mais merecedores. A realidade hoje é que também os vínculos familiares, às vezes, eles são mais diminutos, né? Porque as pessoas elas terminam nessa realidade mais corrida, por vezes, se afastando no aspecto afetivo. Então, às vezes, você não tem, com todos os membros da sua composição familiar, um vínculo tão próximo como outras pessoas que você, por vezes, está ali cercada e possui. Então, se você dá uma atuação de uma tutela específica a partir do critério econômico, você possibilita, efetivamente, que haja uma maior perspectiva da autonomia privada e, como consequência, ele tenha liberdade para fazer as suas escolhas a partir daquilo que ele vivencia, das pessoas com quem ele convive, da afetividade que faz parte da sua realidade, enfim, de vida, né? E esse critério de vulnerabilidade, com que base que você conseguiria estar dando um conceito para ele? Uma vez eu sei que num congresso perguntaram, acho que a Ana Luísa, acho que foi um congresso do IBD Fã de São Paulo, em 2018. E aí perguntaram para ela critério, ela também fala muito da vulnerabilidade, e aí Sim. disseram se era o conceito de vulnerabilidade
do consumidor, né? E, pelo amor de Deus, não é esse o critério. Mas que de forma você pensa em dar um conceito ou uma estrutura aí para dar essa fundamentação essas pessoas vulneráveis, né? O PL que está em trâmite no Senado, ele traz, até estou aqui com ele em mãos, uma concretização do que seria essa chamada vulnerabilidade. Ele indica que essa vulnerabilidade seria das pessoas com algum impedimento físico, mental, intelectual, sensorial, né, que obstrui a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu acho que aqui nós temos uma atuação efetivamente assim que corresponde à ideia do que nós temos hoje, proteção dessas diferenças do meio social. Efetivamente, que quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente tem muito aquela ideia ou da vulnerabilidade do direito do consumidor, ou a vulnerabilidade ante a condição de pessoa com deficiência, né? Que é algo que nos chama um pouco mais a atenção. Mas eu acho que essa conjugação que foi feita no PL, ela está em boa medida, ela responde de modo adequado. Agora, com relação ao cônjuge especificamente, eu penso que essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade econômica, ou seja, a comprovação de que ele não tinha necessidade de efetivamente ser contemplado porque ele tinha meios próprios de subsistência, seja porque ele tinha seguro de vida, seja porque ele tinha previdência pública, seja porque ele tinha massa patrimonial própria, que ele adquiriu, que ele foi doado, mas eu acho que dentro dessa realidade, aí sim, haveria a possibilidade dele não ser beneficiado na sucessão como herdeiro obrigatório, dando espaço efetivamente para se beneficiar alguém que afetivamente o autor da herança achasse merecedor dos bens. Assim é excelente. Eu vi que um aluno aqui do nosso curso pediu se você pudesse disponibilizar a pesquisa do IBGE, e aí, se Eu pudesse quero, mandar também o PL, eu te agradeceria. Eu tranquilo, acabei mano. não te apresentando no início, deixa eu apresentar ele, gente. Professor Regis é mestre em Direito Constitucional nas Relações Privadas pela Universidade de Fortaleza, pela Unifor, especialista em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, UFC, professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, e do Centro Universitário Cristos, Unicristos, e defensor público do Estado do Ceará, secretário executivo de Controladoria Geral da Disciplina do Estado do Ceará, e tem o e-mail dele aqui, ele é autor no tomo 1 e vem no tomo 2 também com autoria, escrevendo aí com a professora Ana Beatriz. Regis, você estava... Tem uma pergunta aqui, acho que é o Bruno Souto. Boa noite, professores. Na prática, como seria avaliada a justa causa desse avanço na parte disponível da herança pela vulnerabilidade? Vias ordinárias, autos dos inventários? É o Bruno Souto, sim. O que você... Pois é, a grande problemática na atualidade é exatamente, eu acho que esse ponto, o aspecto mais prático, porque, por vezes, a via administrativa, além dela ser muito mais rápida, ela termina fazendo com que não haja a depreciação da massa patrimonial, não haja uma maior conflituosidade no âmbito familiar, ainda que haja valores para a realização da esfera administrativa, eu acho que ela tem as suas vantagens, né? Que superam as suas desvantagens, vamos dizer assim. Mas, efetivamente, da forma que o projeto se apresenta, mas eu acho que é um caminho que, efetivamente, nós precisamos assumir esse compromisso, se nós buscamos uma realidade de concreta contemplação daqueles que possuem a condição de vulnerabilidade, nós precisamos fazer um exame detido de caso a caso. E não pode efetivamente mais a realidade legal ela ser efetivamente abstrata e impessoal. Então, efetivamente, é preciso que nós repensemos a via judicial como um mecanismo que seria adequado, mas também a via administrativa, em que o tabelionato de notas precisaria, a partir talvez aí de um elemento balizador do CNJ, de uma resolução, a partir depois que o código viesse a ser aprovado, para estabelecer certos critérios de segurança jurídica, a fim de efetivamente ter essa proteção efetiva em favor dos vulneráveis.
Porque se nós formos pensar nas dificuldades de concretização disso, que efetivamente haverão e serão múltiplas, muito mais do que hoje nós temos, e o processo de inventário é um judicial, ele termina sendo infindável, ele não acaba, não tem prazo, por conta da hora de pagamento de valores, de tributos, por conta da hora de conflitos entre familiares, mas efetivamente o código precisa se debruçar sobre essa realidade concreta. Ele precisa efetivamente atender os reclamos da funcionalização da legítima. É sob pena da gente ficar sempre no entrave do aspecto prático e deixar de concretizar a Constituição, naquilo que efetivamente ela nos indica, né? Então, eu penso que, seja na via administrativa, seja na via judicial, nós resolveríamos essa demanda acerca da aplicação desses critérios de vulnerabilidade. Isso é de extrema importância, né? Regis, a gente já está caminhando para o nosso tempo final. Eu queria saber o que você gostaria de falar ou ainda de colocar, de ponderar. A gente ainda está com a margem aí, mas suas colocações finais, o que você gostaria de mais chamar a atenção e deixar aí de, de aviso, né, para as pessoas estarem atentas e até a sua dissertação foi publicada? A minha dissertação, na verdade, está disponível no site da Unifor. Lá também estão os gráficos, os dados que eu passei, todos estão lá também disponíveis, Daniele. Seria www.unifor.br. Deixa E eu aí botar na aba, aqui. pronto, Peraí. w Peraí. www.unifor.br E aí, quando você verificar, lá tem os cursos aí, pós-graduação, mestrado, e dentro do mestrado ele vai colocar todas as dissertações já defendidas, e a minha está lá. E aí os dados estão todos lá, os dados estatísticos que eu formulei. Mas um ponto que eu queria também chamar a atenção, que não está no recorte do artigo, mas que eu trouxe na dissertação, era sobre o direito de herança, né? Quais as consequências a partir da aplicação do direito de herança? Porque o artigo 5º, inciso 30, ele trouxe o direito de herança da como ordem direito constitucional constitucional, direito fundamental. como direito fundamental, e aí se debate, na verdade, em que medida esse direito de herança ele se expande para atingir efetivamente a liberdade, ou seja, a autonomia privada, ou a solidariedade, no caso, a legítima, né? Eu penso que nessa baliza e nessa ponderação de princípios, a partir da dignidade da pessoa humana, e verificando efetivamente a finalidade para a qual se presta o direito sucessório, que é o da solidariedade familiar, eu penso que a solidariedade familiar ela termina em maior medida a partir também da compreensão de que é preciso que esse direito de herança se concretize, destinando a massa patrimonial aos sucessores, que a rigor os sucessores são legítimos. Eu penso que a solidariedade ela termina ganhando um pouco mais de corpo frente a essa liberdade, e como consequência eu entendo que a legítima ela tem fundamento constitucional, ela termina sendo a extensão dessa compreensão. E aí eu faço essa compreensão a partir da realidade social existente, efetivamente, porque na interpretação das normas constitucionais, penso eu, há de se compreender aquilo que nós vivenciamos para a partir daí verificar em que medida é preciso você recompreender ou reconfigurar os princípios e modelá-los a partir de normas concretas. Então, eu penso que, na atualidade, a legítima ela tem uma extração de natureza constitucional a partir da compreensão de que a dignidade da pessoa humana ela visa o ser maior do que o ter, e nessa compreensão é preciso efetivamente uma proteção jurídica à pessoa, e essa proteção no direito sucessório ela é um suporte econômico destinado, como regra, àqueles que compõem a entidade familiar, e nessa compreensão de comportar essa proteção à entidade familiar, é de também conferir uma maior proteção àqueles que é o núcleo doméstico, e, portanto, aquele núcleo mais próximo que daí decorreria a legítima. Então, eu penso que a legítima ela termina tendo por extração essa ideia do direito de herança.
Mas então você acha que para você, você tem o entendimento que a legítima, ela tem proteção, ela tem tutela constitucional? Eu entendo que, segundo a perspectiva social, atualmente sim. Por quê? Porque hoje ela cumpre um papel socialmente relevante. Nós precisamos dela. Ela efetivamente ela responde. Porque aí a grande questão também de natureza política, Daniele, que talvez passe pela cabeça de um legislador, é em que medida ele precisa fazer uma reformulação de direito sucessório e o Estado vinha suportar o custo dessa reformulação. E aí é por isso que eu trouxe os dados, para saber efetivamente se o aspecto previdenciário ele responde de modo satisfatório. E eu compreendo que não. Durante o período efetivamente que você está na inatividade, você tem, por vezes, um custo de vida mais elevado. Os planos de saúde, a questão de medicamentos, as próprias necessidades de cuidado que se tem perante aqueles todos que cercam a pessoa, né? Um cuidador e tudo mais. Então, eu penso que é preciso nós compreendermos o direito sucessório conectado numa perspectiva mais ampla, também numa perspectiva do direito previdenciário, e verificar em que medida, efetivamente, essa dignidade da pessoa humana que se radia para a proteção sucessória, ela não deve efetivamente se conformar de assegurar um mínimo existencial ante a existência da legítima. Então, assim, por hora eu penso dessa forma. Mas eu acho que as questões ainda vão ser debatidas durante muitos anos. Talvez esse projeto de lei não seja viável politicamente nesse momento que nós vivenciamos. Afinal, nós Mas no tivemos projeto de lei não fala nada sobre a legítima, ele só fala de tirar o cônjuge de um herdeiro cônjuge. necessário, né? Sim, sim, mas veja que esse cônjuge talvez seja aquele que mais precise da proteção previdenciária, né? Porque ainda que a pessoa, efetivamente, ela possa desconstituir o vínculo conjugal pelo divórcio por cerca de 40 anos ou 40 e poucos anos, mas se ela permanece com a pessoa que vem a falecer, que a média de vida é 74, então ela já estaria, a rigor, numa perspectiva, compreendida naquelas que viriam a serem suportadas pela Previdência. Se ele não tiver a proteção da legítima, ele vai ter que ser socorrido pelo Estado. Então a gente precisa compreender isso também. Mas, de qualquer forma, o projeto não trata da legítima diretamente. Ele termina reconfigurando, tirando efetivamente o cônjuge da condição de herdeiro necessário e dando a possibilidade de ser suportado com capital, né? Valores e bens que seriam destinados à sua manutenção, e começa também a configurar quem é que teria direito a essas proteções ante a vulnerabilidade. Mas eu penso que se ele assim o faz, ele possibilita uma maior extensão da autonomia privada, né? E aí, ele não dando ao cônjuge esse suporte econômico de ter assegurado o mínimo, a gente vai ter que buscar verificar como é que essa pessoa vai ter subsistência digna. E aí, talvez, a resposta seja pela manutenção que o próprio Estado vai lhe proporcionar. Enfim, é uma reflexão que eu faço. Não, é super válida e importante, porque para qualquer planejamento a gente precisa sair dessa qualificação, desse estado quo, quem são nossos herdeiros necessários, quem não são, né, que relações nós temos, e tudo isso é essencial para dar o start de um planejamento. Sim, Regis, super obrigada mais uma vez. Estou eu que ansiosa, agradeço. aguardando o artigo de você, da Ana Beatriz Toda a também, conclusão. tá certo? E Muito muito obrigado. obrigado a todos. Lembrando, gente, amanhã, dia 8, é o último dia para inscrição no nosso curso de Planejamento Patrimonial e Sucessório, comigo, professora Simone Tassinari, Ana Carolina Brochado Teixeira e professor Daniel Bucar. O curso está excelente, é a segunda turma. Nós não temos previsão para a terceira turma, então aproveite essa oportunidade. Vou botar aqui também o link o cupom de desconto. Peraí, como é que eu ponho aqui? A gente vai comentar. O cupom de desconto chama cupom de desconto para o curso especial arquitetura. Especial aqui, peraí.
Arquitetura. Aqui tem 2 R's aqui, peraí. Aqui, com certeza. Especial Arquitetura. Esse desconto é para o Araú Congresso. Com certeza, Bruno. Sempre uma grande reflexão. Amanhã nós temos aula fechada para os alunos da turma 1, que estamos estendendo também aos alunos 2, com o professor Fernando Graef, né, sobre holding. Ele falou um dia desse com a gente, numa aula aberta, que também convidamos. Então, amanhã tem essa aula, que os alunos da turma 1 e turma 2 estão convidados, já devem ter recebido o e-mail, e é por ali que está o link, que é na plataforma Simpla, pelo Zoom, nossa aula fechada. E lembrando também, tudo está no link da bio. Aproveitem o cupom, é de 10%. E lembrando, gente, que nós temos o cupom de desconto para o congresso. Ou seja, quem é aluno da turma 1 e 2, ou quem já participou de algum congresso, tem um desconto de 20%. O desconto para o congresso chama Arquitetura 20. É o maior Arquitetura 20. É o maior desconto do congresso, aproveitando que o primeiro lote está virando também. Teoricamente, ele vira dia 8 agora também. Dia 8 é amanhã, até as 23h59. Tá certo? Gente, tchau. Vamos ficar. Regis, mais uma vez, muito obrigada. Estou aguardando o artigo de vocês, ansiosa, hein? Vamos mandar. Um abraço, Tá bom. gente. Um abraço. Até mais. Até mais.